Ora então, muito boa tarde. Vamos à atualidade. Um homem de 70 anos atingiu a tiro de caçadeira um vizinho depois deste lhe ter tocado à campainha de casa. O suspeito alega que tudo não terá passado de um acidente. Os disparos ocorreram em Fajarda, Corus, e é lá que se encontra o nosso repórter Luís Maia. Boa tarde, Luís. Mais detalhes. Boa tarde, e nós estamos precisamente no local onde o homem foi alvejado, e para compreender esta história temos que recuar algumas semanas no tempo. É que a dona desta casa, a mulher que aqui vive, já andava a queixar-se de há umas semanas para cá de andar a ser importunada à meia da noite por um intruso que lhe batia à porta e que não respondia. Ela, por mais que perguntasse quem era, quem estava do outro lado da porta, nunca obtinha resposta. Ora, assustada, com medo, fechava-se em casa. Estes episódios aconteciam sempre quando o marido dela não estava. O marido dela é um homem que trabalha com máquinas, que muitas vezes dorme fora, chega a passar semanas inteiras fora de casa. O intruso na segunda-feira voltou, talvez não avistando o carro do marido, mas daquela vez, na segunda-feira, acabou por ter azar, porque o carro do marido não estava à vista, mas estava aqui estacionado. O marido desta mulher estava em casa e o que acontece é que quando ele é alertado pela mulher que repara que lhe estão a bater outra vez à porta, acaba por sair pelo outro lado da casa, este lado que o repórter de imagem Duarte Leucádio está a mostrar neste momento, e quando chega a este local onde me encontro, acaba por surpreender o intruso. Ora, aqui chegado, o dono da casa dispara então um tiro para o ar, enfim, um tiro na direção das árvores de fruta que estão aqui atrás, e depois aproxima-se do intruso, que estava um pouco mais à frente, e acaba por agredi-lo com os canos da caçadeira. O intruso foge, o dono da casa vem atrás dele, bate-lhe mais algumas vezes com o cano da espingarda, e alegadamente, durante estas agressões, durante esta expulsão do intruso daqui de casa, a arma dispara-se acidentalmente. O intruso, que afinal era o vizinho do lado, acaba por cair neste sítio. O dono da casa só se percebe que era o vizinho do lado quando o homem cai. Porquê que ele andava a bater-lhe à porta de casa estas noites todas a fio? Enfim, não há uma explicação para isto, para já concreta, mas agentes aqui da Fajarda dizem que este homem, a quem temos chamado de intruso até agora, o vizinho do lado do dono da casa, era uma pessoa que com alguma frequência era vista a meio de episódios de alcoolismo, de embriaguez. Ora, o dono da casa então, quando repara que é o vizinho que aqui está no chão, tenta falar com ele, tenta chamar por ele, o homem não reage, o dono da casa vai para dentro de casa, ligar para a GNR não atende, liga a seguir para o 112, mas estava muito nervoso e faz-lhe muitas perguntas para perceber, do lado de lá da linha do 112, faz-lhe muitas perguntas para perceber em que estado estaria o homem que foi alvejado. Ele acaba por desligar a chamada, liga mais uma vez para a GNR e então é nessa altura que do posto de Corus lhe atendem a chamada, acabam por, então, os militares vir ao local para tomar conta da ocorrência. Quando o dono da casa chega aqui fora mais uma vez, a vítima já não estava estendida no chão, já saía pelo próprio pé da propriedade. O dono da casa ainda terá tentado chamá-lo, a dizer que já tinha alertado a GNR, mas o homem que tinha sido alvejado encaminhou-se então para casa. Foi lá que a GNR o encontrou, foi lá que o INEM o encontrou. Está agora internado no Hospital de Santarém. Quanto ao dono da casa, o homem que disparou, a arma está legal. Entretanto, ele já tinha entregue a licença de caçador há cerca de 3 anos, portanto não podia ter cartuchos em casa. Isso sim ele não poderia fazer. E está, neste momento, o homem que disparou, acidentalmente, ao que tudo indica, está neste momento em casa com termos de identidade e residência. Muito obrigada, Luís Maia. É uma história que poderia parecer quase ficção, não é? Muito boa tarde aos nossos especialistas. Boa tarde. Paulo Sargento. Era o vizinho. Era o vizinho. Mas isto tem 2 ou 3 circunstâncias que não deixam de ser interessantes. Primeiro, isto passa-se em zonas relativamente isoladas, onde as pessoas têm um sentido de autoproteção um bocadinho mais apurado, claro, até por aquilo que nós vamos sabendo. Vamos sabendo, não é? Que as pessoas são... Que faz parte do típico alvo dos assaltantes, como tivemos aí uma onda muito grande. Pessoas da terceira idade que vivem sozinhas em sítios mais ou menos ermos, portanto em moradias relativamente distantes umas das outras. As quintas, os montes, essas coisas todas. Depois temos a velha questão das pessoas, nesse sentido de autoproteção, terem as armas em casa, e uma arma sempre que está em casa de alguém não estará como objeto de decoração, pura e simplesmente. Muitas vezes, mesmo nas pessoas mais pacatas, a arma é usada. E, portanto, aqui parece que ainda primeiro houve
uma reação menos intempestiva, só agredindo com o cano da caçadeira, e depois a caçadeira acaba por disparar. Há aqui depois uma questão que é estranha, que é o facto da GNR não atender. Ponto número 1, pode ter N motivos e muito bons motivos. Claro. E depois também o facto das sistemáticas perguntas do 112. Eu percebo que dentro do algoritmo de respostas seja necessário as pessoas saberem o que aconteceu, até porque há muitas chamadas para o 112 que são absolutamente desnecessárias. São E até às vezes de uma grande leviandade que as faz. mas é uma coisa muito chata. Portanto, à noite, eu julgo que isto terá sido, tudo indica, não é? Que terá sido um infeliz acaso. No entanto, estas coisas têm de ser investigadas, porque Mas não é normal que não se conheça o vizinho, então não... Depende da noite. Vamos lá ver, se for uma noite de lua cheia, há muita luz. Obrigado, Paulo. Mas só com a campanha não pergunta quem é? Então... Mas o problema aqui é que, aqui é como uma vimos antes, precipitação, não é? Há há precipitação, impulsividade, medo, sobretudo, e defesa, enfim. Não, e depois... Sim, medo porque, pelos vistos, assim, já andavam a já tornar andava, a sua esposa há uma data de tempo. Exatamente. E, portanto, aí também provavelmente foi crescendo um bocadinho esta sensação de insegurança. E se calhar, irritação, exasperação, se calhar havia ali já De repente, ele vê alguém cá fora, pronto, quer dizer, e há aqui de facto... Mas bate-lhe ainda com a espingarda. Pois, Então mas ninguém... denota um controle absolutamente fabuloso sob o ponto de vista daquilo que é o controle da violência. Alguém que está com medo. Alguém que tem sido importunado. Sai com uma arma, ainda ter a paz de espírito, ou a presença de espírito, melhor dizendo, para, em vez de disparar logo, enfim, agredir manualmente com os canos da caçadeira, ainda assim, provavelmente aqui evitou-se uma desgraça maior. Agora, mas também é estranho o homem só dar-se conta de que é o vizinho a determinada altura. Então e o vizinho não diz, Manel, não batas que sou eu. O susto, sabe, porque às vezes, sim, às vezes o susto, o medo, provoca reações. O medo não é racional. Nós aqui estamos a dizer, mas podia ter sido assim, podia ter sido assado, mas o medo é racional. Na altura, aquilo que é inesperado e que põe em risco a própria vida, não só na altura nós fazemos coisas que nunca pensamos fazer, como também, e sobretudo e depois, desenvolvemos muitas vezes perturbações, chamadas perturbações de pós-stress traumático, que ficam, de alguma forma, perenes e que dão muito sofrimento. Tanto na pessoa que, evidentemente, fez a agressão. O alvejado vai para casa. Levanta-se e vai. Levanta-se e vai para casa. Portanto, é tudo um bocadinho... Pois, eventualmente não atingiu, e como nós sabemos, não é, já nenhum órgão vital, apesar de... Mas acho que o senhor esteve ali um bocadinho atrapalhado. Mas não está impedida, graças a Deus. Doutor Pedro Proença, como é que é isto? De alvejar o vizinho? Não há aqui legítima defesa. Não há aqui qualquer quadro de legítima defesa. Queria reforçar também aqui um bocadinho aquilo que o professor Paulo Sargento estava a dizer aqui em relação ao facto da GNR não ter atendido. Temos aqui reportado com muita frequência estes casos de assaltos a residências de idosos em zonas remotas e isoladas. E temos questionado, e o Hernani Carvalho chama muitas vezes a atenção para haver uma desproporção de mobilização de meios entre as cidades e as zonas interiores. E aqui, de facto, é estranho que a esta hora, no posto da GNR, ninguém tenha atendido. Dá que pensar e leva-nos a questionar precisamente até que ponto é que estas pessoas estão efetivamente protegidas e em condições de poder responder atempadamente a uma situação destas. Quanto ao enquadramento jurídico, isto é uma grande confusão que está aqui. Isto é uma grande confusão que está aqui. Portanto, provavelmente este senhor, que era vizinho, viria a altas horas da noite para casa, enganava sistematicamente na campainha, não sei se as campainhas eram próximas umas das outras, portanto, pode ter ali havido uma confusão qualquer e pôr o dedo na campainha errada e de repente viu o senhor... Que é uma história que não é inédita em alguns casos onde o líquido ingerido pode de facto perturbar a condição. O senhor passou por outro sítio antes, onde se calhar bebeu qualquer coisa, bebeu um café mais aromatizado. Ora, está. Há uma água de castelo tingida, uma coisa qualquer. Porque um problema na vista e na vez de ver duas campainhas, viu 4 ou 5 e andou ali à procura da campainha. Mas aquilo não era um prédio, que só tinha uma campainha. Mas às vezes pode duplicar a visão, não é? Duplica na vez de duas campainhas, vê 4 ou 5 e tem que acertar numa delas. Exatamente. E é um exercício muito pior do que o nosso prémio de jackpot. Exatamente. De qualquer forma, no plano jurídico, o que é que isto pode dar? Já agora para as pessoas lá em casa tentarem perceber. Bem, aqui há, de facto, uma tentativa de afastar o potencial agressor ou o suspeito ou quem estava a tocar a campainha com os canos da arma. Alegadamente é essa a explicação que o senhor está a dar. Portanto, o senhor terá
conseguido chegar junto do tal indivíduo que tocava a campainha e conseguiu afastá-lo à corunhada, ou pelo menos à pancada com os cantos da arma. Agora, fazer isto com uma arma carregada e pronta a disparar é uma imprudência grave que tem uma consequência legal e consequência jurídica. Obviamente que o senhor, ao fazê-lo e tendo provocado o disparo acidentalmente, tinha que ter a noção de que quando o está a fazer isso podia acontecer. Claro. Se não se conformou com essa hipótese desse resultado, então aqui temos uma de duas coisas. Ou este senhor vai responder por ofensas corporais por negligência, ou então com uma figura que eu agora não vou explicar, porque vamos ter um caso mais à frente parecido, que é o chamado dolo eventual. Aqui a questão é, qual foi a intenção deste senhor quando disparou? A intenção foi atingir, assustar, ou foi mesmo um disparo acidental? Se apurar que este senhor não disparou acidentalmente, então o cenário muda de figura para mais grave. Exato. Já podemos ter aqui uma tentativa de homicídio. Porque ninguém anda aos tiros a ninguém só porque nos tocam a campainha à meia da noite. Isto é, se nós pensássemos que cada pessoa que tem um conflito de vizinhança, ou porque o vizinho tem a televisão mais alto, ou porque faz barulho no alto das escadas, ou porque nos sujou a entrada do prédio e não limpou, e vamos buscar uma caçadeira e desatamos aos tiros, então isto torna-se o faroeste. Portanto, estes senhores têm que perceber que, apesar da polícia não ter respondido, há que ter alguma calma na forma como reagimos a este tipo de situações. E a história do senhor já ter entregue a licença de caçador e ter os cartuchos em casa? Vai também responder, e bem observado pela Júlia, vai também responder por uma questão de posse ilegal. Dos cartuchos, das munições, não é? Que é considerada uma posse ilegal de arma, para todos os efeitos. Portanto, a munição sem autorização também responde por posse ilegal de arma e está sujeita a uma moldura penal. Agora, obviamente que temos que ter a noção de que quando há situações destas, e de facto, se nós constatamos, e se este senhor constatou, que o tal perigo iminente, que era eventualmente estar ali um intruso, se afastou fugindo, porquê persegui-lo? E a pergunta é esta, e se fosse mesmo um indivíduo perigoso que estivesse ali com segundas intenções e estivesse armado também? Pois. Provavelmente este senhor tinha levado um tiro. Provavelmente não estaríamos agora aqui a comentar este caso. Provavelmente terá sido por isso que ele saiu de caçadeira em punho, pronto, não é? Agora, as pessoas têm que pensar o seguinte, quando nós reagimos desta forma, temos sempre contato do outro lado. Sim. Pode estar alguém... pedagogia. O Dr. Pedro está a fazer pedagogia. Atenção, quando saem com uma arma na mão, do outro lado pode estar outra pessoa também com uma arma na mão. E seja lá qual for a ideia que esteja presente, duas armas em presença da asneira. Um desfecho trágico, eventualmente. Mas pronto, este senhor provavelmente vai responder por um crime de ofensas corporais praticado com negligência. Se apurar, tem 70 anos, vai responder pela posse ilegal da arma também, uma vez que os cartuchos não estava autorizado a ter os cartuchos em casa e provavelmente está a dever um pedido de desculpas ao vizinho e se calhar um bom par de óculos ao vizinho, que é para ele ver exatamente onde é que põe a mão quando toca a campainha. Resta aqui só sublinhar uma coisa já agora, Pedro, é que pelo menos este senhor rapidamente, ao ter dado conta desta situação, rapidamente tentou todos os meios, o 112 e a GNR, para dar conta da situação. Isso será uma atenuante também, não é, doutor? Sim, quer dizer, também a prontidão com que tentou, digamos assim, auxiliar o vizinho naquelas condições, revela também uma atitude positiva em relação a isto, que vai ser tida em conta na fixação da Cuidado, meus amigos, que moram em sítios isolados e que se sentem ameaçados, cuidado, que todos os dias temos aqui histórias que às vezes acabam muito mal, ou mais ou menos, como foi o caso desta. Vão, exatamente. Bom, mas vamos continuar, temos mais matérias para discutir, o 705.